Olá pessoal, Pastor Nair Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que vêm me acompanhando pelo canal e também os temas que tenho tratado, obviamente de interesse cristão. Na condição de pastor e de teólogo, em todos os temas que tenho tratado, tenho deixado muito claro aqui as minhas intenções com todo esse conteúdo, que é buscar na face do Cristo a fé que salva, o evangelho da qual todo homem no mundo, na terra, deve obedecer, não só a igreja, como todo homem. Então espero, meu bom Jesus, que eu venha estar colaborando com a sua fé, com as suas orientações, obviamente dentro da nossa limitação, porque nós também temos, né? Mas uma fé sob consulta é mais do que dever e obrigação de toda igreja que se professa cristã. Queria agradecer as orações e a intercessão de todos por o nosso ministério, pela nossa realidade, que vem nos ajudando com certeza muito, muito mesmo, e quero do fundo do coração mandar um abraço a todos aqueles que são nossos irmãos na fé. E lembrando que seria muito importante você nos ajudar a divulgar esse canal e também os temas que temos tratado aqui, porque já há um regimento, um regimento cibernético, né? É uma espécie de administrador de conteúdos, nesse momento agora, no mundo orgânico virtual, nos impedindo de poder divulgar, inclusive proliferar, né, as nossas informações. Então eu pediria, por favor, para que vocês realmente nos ajudassem a divulgar, por tendo em vista que esse canal não é um canal profissional e nós também não somos, eu particularmente não sou um youtuber, tá? Mas são informações importantes que eu tenho para mim que devem chegar à consciência das pessoas e pode ajudar muita gente, inclusive se salvar, tá bom? Bom, o tema de hoje, na verdade, quem escolheu foi o pastor, porque foi um pedido do meu Senhor a mim, que eu vou tentar corresponder da melhor forma possível. Gostaria só de avisá-los de que os temas que vocês têm pedido a mim estão sob a minha análise e vou procurar saber, amém, aquilo que eu posso, na verdade, responder, tá? Mas hoje, o tema aqui é pedofilia. Nossos propósitos aqui com esse tema, muito preocupante. Nós vamos tocar em muitos assuntos aqui. Um dos propósitos, nós vamos falar sobre o Estatuto das Famílias do século XXI, Lei 3.369/2015, que vem do deputado Orlando Silva, do PCdoB, ok? Anota o nome desse excremento aí. E vou falar sobre o que, na verdade, essa pauta ou essa lei procura, tá? Implementar, introduzir na sociedade. Bom, na verdade, a lei ela defende uma nova forma de união entre pessoas da família, de duas ou mais, né, pessoas familiares com orientação sexual e afetiva, o que chamam eles lá de todas as formas de amor, ok? Que, obviamente, está incluído pedofilia também. Nós vamos falar o que está por detrás dessa pauta, politicamente falando, tá? Bom, falarei também aqui da questão da ONU, Unicef e OMS, que também está à procura de definir uma lei internacional que considere pedofilia juridicamente uma doença, tá? E também legalizar a pedofilia quando a experiência sexual é consensual, quando o menor de idade aceita com um adulto a experiência. E os meus objetivos mais específicos aqui, que vou me dedicar especialmente, falaremos aqui da Igreja Católica e os seus casos de pedofilia legalizada quando ela está resguardada num direito canônico de molestar crianças. Eu vou explicar para você mais ou menos o que é isso, tá? Bom, vamos começar aqui pela questão do Estatuto das Famílias do século XXI, todas as formas de amor, como prevê aí o Estatuto das Famílias do século XXI, pelo deputado Orlando Silva do PCdoB, tá? Que inclui incesto, pederastia, pedofilia e poligamia, tá? Bom, biblicamente falando, o relacionamento familiar, no início, no princípio, na raiz, todos eles eram concêntricos, ok? E esse uso, o termo família, é concernente a relações que estavam vinculadas a obrigações de natureza positiva.
porque a família foi construída dentro de uma hierarquia, segundo a vontade divina, tá? E a satisfação, a necessidade, o companheirismo e até o relacionamento sexual estão apoiados dentro de uma ordem familiar, ou seja, de uma forma de círculo que constitui esta força e define a sua forma legal de parentesco, tá? Então começou pelo homem, depois veio a mulher, depois veio os filhos, depois veio o parentesco até a civilização, tendo em vista que toda a humanidade é filho de Adão segundo a teologia bíblica, tá? Bom, então segundo a palavra de Deus, a prática, tá? Ou a visão, vamos dizer, concêntrica que eu estou me referindo aqui, a hierarquia familiar, é uma prática legal e formal relativa das posições respectivas, tá? Ou seja, uma prática legal e normal relativa à posição de cada um na hierarquia, que ali se centraliza poderes, tá? O papel de cada um dentro da família, tá? Isso eu falo para uma visão clássica, uma visão bíblica, uma visão teológica de como Deus formou família, tá? Então, o que visa a pauta do Estatuto das Famílias, inclusive do deputado Orlando Silva e outras iniciativas políticas que a gente já viu acontecer nesse mundo aqui por intermédio de ideologias? Eles querem descentralizar esse poder, tá? É a quebra do conceito da família tradicional. E eu não sei nem se eu posso usar família tradicional como termo do que eu estou tratando aqui, porque a família, até o conceito de família tradicional já foi desenvolvido por visões culturais, tá? Que estão aí ao longo das décadas, tá? Mas em compensação prefiro a raiz disso, do que a Bíblia fala sobre família ou das relações concêntricas, tá? Então o que acontece? A hierarquia ela foi construída por Deus, de como as coisas devem funcionar, porque cada um tem o seu papel ali, tá? E foi dado a esse papel específico de cada um ali poderes, tá? Então essa hierarquia, quebrando ela, descentralizando os poderes, principalmente do pai e da mãe, tá? Ou do casamento, da relação afetiva conjugal, ou até paterna, entre filhos e etc., descentralizando e tornando isso tudo igual, que na verdade é o que está acontecendo com o nosso mundo, a família sendo quebrada no meio, a nível de poderes e gênero, eles abrem um precedente para fazer exatamente o que eles estão conseguindo fazer. Construir uma geração, e já aconteceu isso, uma geração bastarda, uma geração sem referências de poder, ou então sem estar subjugada a um poder, até um poder educacional, que na Bíblia também defende isso, tá? E passa a existir exatamente isso, um pretexto, uma certa vertente, tá? Feita de jovens, de adolescentes ou de futura geração, sucessível a manobras políticas. Então nós estamos vivendo hoje um momento na humanidade onde grande parte da juventude, por não haver estrutura familiar, por não haver referência de poder, ou está sujeita a um poder paterno, que ela está largada e abandonada completamente, subversiva, corrompida, destruída, sem nível intelectual, a maioria deles todos viciados, drogados, todos eles alcoolizados, à mercê de instituições, à mercê de educadores, à mercê do Estado, porque foi confiscado do pai e da mãe esse direito de educar o seu filho, de exatamente mostrar a ele o caminho que vocês vão entender como tradição. Então a maioria está abandonada e está largada. Então o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma ordem mundial que está chegando, tá? Um poder internacional que está sendo instalado por questão de incompetência, tá? Ou seja, o poder que vem porque o Estado não consegue cumprir o seu papel. Vem porque eles também entendem que a família também não consegue cumprir o seu papel. Não há uma visão organizada, tá? Então é mais ou menos aquela ideia. Constrói-se um problema, gera-se um caos, gera-se uma desestabilidade social, que é o que nós estamos vendo aqui agora, e aqueles que construíram o problema, aqueles que geraram o problema subversivo, são os mesmos que vão aparecer para controlar isso.
tá? Isso a nível político, isso também a nível social. Então, toda essa juventude que vocês estão vendo na rua agora, defendendo socialismo, defendendo marxismo, defendendo feminismo, feminicídio, esse tipo de coisa, desmilitarização, né, desarmamento, essa bagunça toda que nós estamos vendo aí, que é pura ideologia, tá? Que não há um consenso, que não há uma reflexão, que não há um estudo, que não há uma orientação científica, é tudo feito na baderna, na confusão, no descontrole, lutam por coisas que não sabem, que não dominam, que mal conseguem perceber. Toda essa multidão, essa massa descontrolada, toda ela é fruto dessa realidade, da quebra do conceito de família. Então, para quem está me ouvindo aqui agora, o deputado Orlando Silva, que tem orientações comunistas e socialistas, ele entende o seguinte, ele não quer sodomizar a sociedade, ele não quer gerar uma sociedade gay, ele não quer gerar uma sociedade libertina por custa de interesses sexuais, tá? Por visão sexualista. Ele quer exatamente isso, embrutecer, subverter, corromper, porque a sociedade, tendo nível intelectual baixo, a sociedade, tendo percepção baixa, ela fica fácil de ser controlada. Tá? A esquerda cumpre esse papel, enquanto a direita cumpre outro papel. Tá? Na visão de ordem mundial, a esquerda ela cumpre esse papel. Ela gera uma sociedade burra e ignorante. Tá? E pervertido, inclusive. Então, para alguns que estão me escutando aí, é necessário te dizer que não há interesse deles aqui com esse estatuto satisfazer os desejos sexuais da sociedade, querer exatamente construir perspectiva de libido, ou então dar apoio e suporte jurídico para o pai que quer ter relação com a filha, ou etc, etc. Ele não quer atingir essa visão de orgasmo múltiplo, essa realização sexual excitante. Eles querem, na verdade, cumprir o protocolo da subversão, que é pauta da ordem mundial, tá bom? Então estão descentralizando o poder da família, ou o poder da paternidade, quebrando completamente a hierarquia familiar, para introduzir nova ordem mundial. Porque eles precisam dessa juventude para fazer o que eles estão fazendo agora aí. Algazarra, confusão, destruição. E amanhã isso vai piorar, senhores. É só o começo. A pandemia, ficou muito claro isso para nós, tá? E a tendência é isso cada dia mais ficar mais crítico, tá? É de perder controle. Eles precisam do caos e do golpe mundial para estabelecer a ordem mundial. Esse é o primeiro ponto, tá? Então anota aí, deputado Orlando Silva, PCdoB, como ele, como outros políticos que aderem a essa visão, tá? Inclusive de implementar a pedofilia legalizada, eles querem exatamente isso, tá? Uma sociedade corrupta. Bom, agora falando da ONU e da OMS, da Unicef, cujo pauta é orientação sexual reprodutiva para menores, aí vem coisas mais graves ainda, né? Que é a orientação sexual que tem estado presente nas escolas, que a ideologia de gênero tem batido muito forte mesmo na programação social das nossas crianças, né? Estimular as crianças a terem interesse pelo sexo, inclusive pela homoafetividade. Dentro dessa orientação sexual reprodutiva para menores, né? A OMS, a Unicef e a ONU também visam o controle da natalidade, a esterilidade, né, o controle populacional, tá? O interesse também político deles. Mas, em compensação, a descriminalização da pedofilia, que pode ser chamado como ativismo pedófilo, tá? Que tem duas vertentes, a atração sexual aceitável entre menores e maiores e a definição da noção do consentimento sexual, tá? A ONU, a OMS e a Unicef, ok? Batalham para definir uma idade mínima consensual e uma lei, tá? Que visa evitar criminalizar atividades sexuais consensual entre menores de idade pela validade do consentimento.
Tá? Então a ONU, a Unicef e a OMS estão exatamente dedicados a querer definir uma idade, porque não foi definida ainda, aonde a pedofilia passa a ser legalizada, por questão de validade consensual. Então a OMS, a Unicef e a ONU entendem o seguinte, que uma criança ou até um pré-adolescente tem atributos físicos ou condição física para suportar uma relação sexual com um adulto. Eu não vou entrar nem no mérito do consenso, tá? Porque para ela querer exatamente provar que isso é possível, ela tem que mostrar que uma criança, ela tenha condições intelectuais, consciência, maturidade, formação intelectual suficiente para entender aquilo, para compreender aquilo, ou para julgar até mesmo se aquilo vai ser bom para ela ou não. Começando pela questão de ter capacidade para entender ou compreender ou chegar a uma conclusão de que seja homoafetivo, ou seja uma homossexual. Então está tudo em desacordo com a psicologia, está tudo em desacordo com a ciência, o que ela está pedindo aqui, tá? Primeiro ponto, é inteiramente criminoso. Outro segundo detalhe da vertente, definir que a pedofilia seja doença. Ela quer provar que todo pedófilo ele tem transtorno psicológico, onde o indivíduo possui uma atração, um desejo por crianças e adolescentes, porque ele é doente. Agora eu vou entrar no mérito aqui da questão mesmo, até do transtorno, tá? E a observação que eu faço nessa segunda pauta aqui, por questão de desordem mental, se nós fôssemos levar o ponto de vista psiquiátrico moderno de alguns assuntos que a Bíblia fala, eu vou dar um exemplo aqui claro para vocês, ou que a psicologia moderna acreditaria, tá? Nós temos, por exemplo, o caso de Nabucodonosor, que foi um caso exatamente que mostra uma certa desordem psicológica, tá? A psiquiatria analisaria o caso de Nabucodonosor mais ou menos assim. Ele tinha uma personalidade hipomaníaca, uma psicose maníaco-depressivo, tá? Mas ao mesmo tempo consciente, mas totalmente incapaz de impedir aquele desejo de querer ser animal, porque é um homem que andava em quatro patas, né, se rastejando, comendo capim, que pelos nasceram no seu corpo pela maldição que caiu na vida dele lá e a disciplina lá de Deus sobre ele, todos conhecem a Bíblia, certo? Bom, essa desordem psicológica, que poderíamos considerar até orgânica à vista da psiquiatria, do que aconteceu com Nabucodonosor, ao ponto de ser incapaz de impedir ou de se governar, né, de se autogovernar por aquilo que acontecia com ele, há um interesse aqui, nisso. Ele não tinha apetite por crianças. A síndrome dele, tá, não fez ele querer ter experiências sexuais com crianças. A pederastia, a pedofilia, tá, não está biblicamente falando na descrição de doenças e enfermidades que já aconteceram dentro da história da civilização. E entendam, senhores, que a Bíblia é o único livro no mundo capaz de narrar a história de toda a civilização de ponta a ponta. E nesse livro, o mais importante dos livros, não existe como fenômeno de doença, tá? Ou no catálogo das descrições de doença, tá? O apetite por crianças, tá? Esse apetite por crianças, ou essa visão de sodomizar crianças, ou ter interesse de ter relações sexuais com elas, está em Sodoma e Gomorra, que biblicamente falando e historicamente falando, foi destruída por Deus. E entra na teologia bíblica, tá, a visão de que aquilo que Deus fez com Sodoma e Gomorra e Jesus ratificou como verdadeiro e também como critério de comparação, ok? Se formou um modelo de coisas que Deus quer destruir no mundo e não quer que exista. Entre eles, a homoafetividade e a pedofilia, tá? A pederastia ali era cultual, não era nem cultural, era culto. Era culto, era adoração. Então a Bíblia não trata isso como doença, nem como gênero. A Bíblia trata isso como opção. É opção sexual.
tá? Então isso que a ONU está pedindo não tem base científica, isso que ela está pedindo não teria também base teológica para alguns pastores que estão aderindo a esse conceito, ok? Já vou falar já dessa realidade. Mas em compensação para aqueles que estão me ouvindo aqui agora, bom, para você poder realmente provar biblicamente isso, de que realmente uma pessoa que sinta apetite por criança, ela tenha problemas psicológicos, para você provar com base teológica, você tem que reverter toda a história. Porque a pederastia ou a pedofilia está num outro epicentro, tá? Diríamos assim, de acontecimento histórico. Não de pessoas que ficaram realmente doentes ou tiveram problemas de desenvolvimento de transtorno psicológico, tá? Mas cujas escolhas chegaram a um degrau, a um nível mais baixo do que todas as civilizações, tá? Essa é a segunda questão que eu ia tratar hoje aqui. Então, pastor, o que o senhor tem para falar sobre a ONU, a OMS e a Unicef? É a mesma coisa que eu disse aqui no primeiro bloco. Eles precisam, tá, de estabelecer o caos moral, espiritual, psicológico. A pandemia está gerando essa perspectiva, tá, de excesso e trânsito de contingências. As instituições estão cumprindo o seu papel, mídia, etc., para gerar exatamente essa convulsão, né, esse alarme todo e receber o pretexto que eles precisam para trazer uma ordem acima dessa que já existia, da qual eles consideram que seja mais competente, a salvadora da pátria. Entendeu? Então o que a ONU, na verdade, quer isso. Ela quer confisco de crianças, ela quer o confisco de famílias, ela quer a propriedade familiar para ela. Agora, vem mexer no meu filho, vem mexer na minha filha, vem mexer na minha propriedade. Tá? Essa é a questão. Eu tenho falado sobre a ONU. Ninguém elegeu ela no poder em que está. Não foi voto popular, não foi consenso popular. Tá? Chegou no poder por causa de interesses espuros de políticos e da elite global. Está lá por usurpação, não está lá por eleição. Agora ela se acha no direito de chegar exatamente e definir qual é a educação que seu filho tem que ter e, de repente, também no direito de querer governá-los. É mais ou menos o que nós estamos partindo. Nós vamos encontrar isso aí na frente. Você vai aceitar isso? Essa é a questão. Bom, terceiro ponto. Falando agora sobre a Igreja Católica e os seus casos de pedofilia legalizada, ou seja, cujo o Vaticano, ou a Santa Fé, ou a Igreja Católica, ou Roma, entenda como você quiser, está resguardada dentro de um direito canônico de violar crianças e os filhos dos outros. Bom, uma certa pedofilia legalizada. Eu vou falar sobre isso daqui. Para vocês verem que tudo está canalizado no submundo, né? Bom, para você impedir que a pedofilia seja legalizada é uma coisa praticamente quase impossível, porque 80% das pessoas que consomem esse tipo de lixo são ricos, poderosos e políticos, senhores. Tá? Eu lembro até hoje que quando foi feita uma pesquisa aqui no nosso país, pela internet, que o lugar de onde mais saía procura ou consultas cibernéticas era dentro do Estado Federativo, pô. Eram por parte de políticos, tá? O maior consumidor aqui do nosso país aqui vinha de lá. Uma pesquisa muito antiga, já que, aliás, devem ter desaparecido com ela. E eu me lembro bem que isso foi feito pelo Diário do Comércio, tá? Agora, voltando para a questão do poder do Vaticano aqui, ela recebeu, o Vaticano, tá? A Igreja Católica recebeu um direito concedido pela ONU e dos Estados federativos, o privilégio de soberania e de Estado. E dentro desse status de Estado soberano que o catolicismo usufrui, entrando no mérito da pedofilia, a Igreja Católica está resguardada também sobre uma lei e direito canônico, olha só, que no que diz respeito a violações que equivalem a crimes graves cometidos por seus padres, por seus arcebispos, a Santa Fé e o Vaticano reivindicam o direito de lidar com estes crimes internamente,
sem denunciar as autoridades ou entregar esses criminosos à polícia, tá? Aqui na pauta, padre pedófilo. Eles receberam da ONU o direito de fazer o julgamento e as condenações sob leis canônicas e eclesiásticas, excluindo lei criminal, local e garantindo que os seus padres pedófilos recebam apenas o estremecer da doutrina de sua própria lei eclesiástica, né? Ou seja, de não serem tratados e sequer julgados como criminosos comuns. Tá? Então eu vou colocar aqui para vocês aqui uma noção disso, de como a coisa está muito avançada, né? E é uma matéria que eu vou colocar aí para vocês aí no vídeo. A fonte aqui do jornal New Statesman, tá? De Geoffrey Robertson, de 2010, lá na Grã-Bretanha. Ele que fez uma investigação, tem livros sobre isso, é uma documentação extensa e o meu tempo aqui é curto, tá? Mas essa matéria aqui, exemplo, fez aqui um levantamento que talvez chegue a ser a mais de 100 mil crianças, principalmente meninos, que já foram molestados sexualmente por padres durante um período de 1981 a 2005, coincidindo com a responsabilidade. Aqui eu vou descartar que não tem interesse para nós. E esse relatório de investigação, que vem do John J. College, publicado em 2004, encontrou 10.667 vítimas nos Estados Unidos, onde acredita-se que mais de 1,6 bilhão de dólares já tenham sido pagos com títulos de danos morais até 2010, para famílias e filhos que foram vítimas de pedofilia com padres. Vejam bem vocês, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague, senhores. Uma família querer receber ressarcimento financeiro, tá? Daquilo que aconteceu com o seu filho, eu tenho para mim isso aqui uma prova de mau caratismo, tá? Não tem dinheiro que pague isso. Tem que ter condenação. Mas vamos lá. Uma comissão de verdade no Canadá está descobrindo enormes abusos em casas residenciais administradas por católicos. Em Baltimore, na Austrália, a igreja teve que compensar 300 vítimas de 60 padres molestadores, apenas um dos quais detonou. 45 dos 850 padres de Malta são suspeitos de serem pedófilos, com várias vítimas. Incidentes semelhantes estão surgindo também no sacerdócio da Áustria, Bélgica, Alemanha. Dizem que a escala de abuso sexual na América Latina e na África, para a qual muitos padres pedófilos também na América e da Europa, que foram traficados, será ainda pior, porque não houve ainda uma investigação, é isso que eles querem dizer aqui na matéria. Enfim, essa matéria que nós temos aqui, ela formou um mapeamento desses países e dos casos de pedofilia envolvendo padres e também com o nome das vítimas, e a maioria, grande parte deles, não teve condenação em fórum comum, tá? Não foram condenados como criminosos comuns, tá? A não ser foram disciplinados pela Igreja Católica, ou seja, afastados de suas funções, né? O que, na verdade, esses caras deveriam, ok? O que eles deveriam é, no mínimo, dormir um dia na cela com um monte de bandido lá para receber um tratamento especial. Entendeu? Mas isso não acontece com a Igreja Católica. Como também na Igreja Evangélica pode ter, e tem muito. E tem muito, eu não tenho sombra de dúvida, senhores. Mas a Igreja Católica aqui, ela surge como um exemplo, tá? De que a pedofilia, ela já é vista dentro desses parâmetros, tá? De uma atração ou prática sexual legal, concebível, normal. Já é visto, já é praticado, isso já é executado. E o catolicismo usufrui esse direito de usar a igreja para molestar crianças, seus padres, para molestar crianças e estarem acobertados com aquela visão de que por serem sagrados não podem ser criminosos, por serem sagrados eles não podem ser condenados, por serem sagrados não podem ir para a cadeia.
Obviamente nós somos contra a pena de morte, porque a Bíblia é contra e eu tenho que ser. Mas esse aqui é o tipo do indivíduo que ele não poderia se socializar, ele não poderia estar solto. Ele não poderia estar em convivência comum. Porque potencialmente esse cara aqui, eu vejo biblicamente falando, potencialmente esse cara não tem cura, pô. Não tem restauração para ele. Tem perdão para ele, mas restauração não tem. Tanto que o fim de Sodoma e Gomorra foi a destruição. Não teve mensagem, não teve redenção, não teve profeta, não foi enviado nada lá. Porque era um culto, era uma forma de vida sexual, de conceito sexual já definido. Então por que por que as instituições, os poderes não tomam uma atitude de gerar leis mais rigorosas ou não desenvolvem uma atenção específica e especial para essa categoria aqui? Porque eles vão ter que prender muita gente famosa, eles vão ter que prender muita gente do alto escalão. E a tendência aqui é isso ser legalizado. Tá? A tendência aqui é ser legalizado. E eu faço aqui aos senhores aqui um apelo, tá? E agora eu vou entrar nessa questão. Eu faço um apelo aqui aos senhores, porque para mim é o seguinte, quem adere à homoafetividade no conceito teológico, para mim adere também à pedofilia. Tá? Eu falei isso no último vídeo aqui, de pastores que estão a favor de que a homossexualidade seja legalizada teologicamente, com vista de que sejam uniões estáveis e jurídicas. Então, amanhã, quando a pedofilia também for considerada juridicamente, né, legalizada, eles também vão aderir, porque dificilmente eles também não sejam, certo? Agora a questão aqui é essa. Bom, o que a Igreja Católica, né, o que a Igreja Católica recebeu da ONU, o que ela recebeu de tão poderoso assim, né? O que ela cumpre? Qual a importância dela para poder ter esse status de Estado soberano? É muito simples, senhores. Isso daqui, eu falei no DVD Maçonaria Evangélica que eu gravei, a Igreja Católica, na Europa principalmente, ela representa a ordem, tá? Ela representa a ordem política, religiosa, econômica, da qual a ONU também ela foi financiada, tá? Ela é o 8º rei da coisa, entendeu? E a gente sabe que é um poder todo interligado, é um poder todo ele organizado, e ingênuo seria a gente aqui pensar que as instituições trabalham para a defesa dos nossos filhos, as instituições trabalham com a preocupação de preservá-los, de educá-los, de civilizá-los. É uma ingenuidade a gente pensar nisso agora. Porque, ao contrário, foi confiscado esse direito. E está já acontecendo isso. Os nossos filhos estão sendo vítimas de controle puramente político. Então, esse conceito de que o cristão tem que abaixar a cabeça, aceitar e concordar que isso aconteça, esse conceito tem que terminar aqui hoje, entre nós. Porque eu sou um pai cristão, eu sou um pai que se botar a mão no meu filho, entrar na minha jurisprudência, penetrar na minha jurisprudência, não importa se é o Papa, não importa se é o político, não importa quem seja, vai deitar. Vai deitar, porque eu estou no meu direito. Agora, esse conceito pacificador tem que acabar. Ah, porque o cara tem um problema, porque isso, porque aquilo, porque tem aquela coisa toda de visão socialista ou social, de compreensão. Não. Não, senhor. Isso aqui é uma coisa inadmissível. De que a família, de que o pai e a mãe percam o poder sobre o seu filho. E além de emprestar para as ideologias, ainda ter que emprestar para tarados, ensinarem a ser homossexuais, a serem pervertidos. E agora isso tem que acabar. Então, pastor, o que o senhor está propondo? Senhores, eu estou propondo aos senhores de que vocês defendam as suas famílias.
que é um direito seu, defendam os seus filhos. E não deixe ninguém confiscar esse direito seu. Que é isso que na verdade está acontecendo aqui agora, pô. Entendeu? Pela nossa fraqueza, tá? Pela nossa fraqueza e pela nossa ingenuidade, eles estão avançando. Não que a gente vai ter que impedir nova ordem mundial, porque isso não é bíblico. Mas debaixo só do meu cadáver, que eles pegariam um filho meu. Vai deitar no campo, filho. Ou eu ou ele, é um dos dois. Tá? Porque com certeza, esse conceito pacificador que implementaram dentro da igreja, isso não é bíblico. Tá? Então ali na palavra de Deus eu vejo o meu Senhor ali pregando a lei e a justiça, mas eu não vejo o meu Senhor abordando esse tipo de comportamento para cristão, de que se alguém entrar dentro da tua casa para violar o seu filho, de que se alguém entrar dentro da tua casa para pegar o seu filho para sodomizar, ou ensinar ele a ser pederasta, de que você tem que abaixar a cabeça, você tem que aceitar e concordar com isso, porque assim você vai se mostrar um bom cristão. Esse conceito tem que acabar. Porque é esse conceito pacificador que foi colocado dentro da igreja que fazem eles avançar. Tem que botar a boca no trombone, tem que falar, tem que protestar, tem que fazer alguma coisa, tem que defender as nossas crianças, porque quantas delas não estão sendo abusadas por pais, porque quantas delas não estão sendo vítimas de abuso por mães, quantas? E infelizmente é uma coisa tão grande que não tem como eu aqui sozinho aqui representar, ok? Então espero no meu bom Jesus que esse tema tenha esclarecido alguma coisa para você e no que diz respeito a você, a mim, a nós como cristãos, o mínimo que nós podemos fazer é denunciar e não aceitar que isso fique somente num BOzinho escrito ou numa coisa desse tipo aqui, entendeu? Recebi uma indenização. Indenização, caramba, você vai preso ou você vai para o outro pra vala. É isso, tá? Porque essa é a questão. É uma questão de direito. De direito. Então, se a justiça se mostra incapaz de condenar e dar ainda lei canônica para pedófilo, não receber condenação comum, é o fim do mundo. Isso. Tem números, tem estatísticas, é uma coisa assustadora. Para vocês terem uma noção, só que eu esqueci de falar aqui, mas devo falar, né? Na Argentina é 129 denúncias recentes, Chile 243, Colômbia 137, México 550 denúncias relativas a padres pedófilos, tá? E aqui no Brasil não foi investigado. Ninguém quer botar a mão aqui. E eu falo para você por quê que ninguém quer botar a mão aqui. Porque a América Latina toda era do catolicismo. Ok? Meus amados, Deus abençoe vocês, fiquem na paz, espero no próximo tema tratar alguma coisa que te interesse, que também te edifique. Até lá, não esqueça, verdade 10 minutos, precisa de você. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo tema. Maranata.